O que poderíamos trazer, né, da logoterapia e da própria abordagem de Viktor Frankl para uma pessoa que ali está prestes a realmente decidir em tirar a própria vida e tal? É, aquilo que seria uma possibilidade de mudar o pensamento diante daquilo que a própria logoterapia, o próprio Viktor Frankl pode trazer para uma pessoa que se encontra numa situação como essa. Ótimo. Bom, tem dois, já que a gente está falando de Viktor Frankl, de logoterapia, eu quero elencar dois fatos da vida de Viktor Frankl muito interessantes e que apontam para esse tema que você está trazendo, Guto. Pelo que sabemos, a partir dos relatos do próprio Viktor Frankl, tiveram dois momentos na vida dele em que a ideia de suicídio surgiu. Em que, de algum modo, nós podemos dizer que ele flertou com a possibilidade de tirar a sua própria vida. Diante da realidade lá do campo de concentração. Esse foi o primeiro. Certo. Quando ele chega no campo de concentração e vê toda aquela situação, vê toda aquela tragédia, a dor, a morte, as pessoas sendo tratadas pior do que bicho, ele fala que era natural, que todo prisioneiro, na primeira noite no campo de concentração, pensasse em exterminar a sua própria vida. E como eles faziam? Os campos de concentração, eles eram cercados por arames de alta tensão. Como que aqueles que não eram conduzidos diretamente para o extermínio nas câmaras de gás, como que eles tiravam a sua própria vida para que não tivessem que viver toda aquela tragédia? Eles simplesmente corriam até os limites do campo de concentração e se jogavam no arame do campo de concentração. Essa era uma expressão que eles falavam ir ao fio. Eles iam ao fio. Frankl fala que na primeira noite, essa ideia, de alguma forma, o acomete e ele faz um trato na primeira noite, em Auschwitz, com ele próprio. Ele vai dizer que ele coloca uma mão sobre o seu peito e com a outra ele vem apeitando, como que fazendo um pacto, um compromisso consigo mesmo, e ele diz a ele próprio: não irei ao fio. É uma decisão que ele toma. Custe o que custar, doa o quanto doer, chegue aonde chegar essa situação, eu vou me decidir pela vida. Esse é um primeiro momento. Então, assim, aqui existe um compromisso. Todos nós precisamos, de algum modo, ter essa coragem, essa audácia, essa valentia de estabelecer pactos, compromissos conosco mesmo. Sabendo do que nós somos capazes, sabendo da graça que nos assiste, sabendo que essa vida tem um sentido mesmo em meio às noites mais escuras, às tragédias mais terríveis. Nós temos que ter um compromisso. Eu não irei desistir. Eu não irei optar por um caminho do autoextermínio, né? Ainda que isso, num primeiro momento, possa parecer algo que me traz uma solução rápida e imediata. Mas existe um outro momento da vida de Viktor Frankl muito significativo, que é quando ele volta para Viena. Ele é liberto, na oportunidade ele está na Alemanha, quando se finda a guerra, as tropas americanas chegam em algumas localidades da Alemanha, começam a abrir os campos de concentração. Ele permanece algumas semanas trabalhando na Cruz Vermelha na Alemanha, né, a pedido dos próprios soldados, porque ele se apresentou, enfim, como médico. E passado algumas semanas ele consegue uma autorização para vir até Viena. Nesse momento ele não sabia o que havia acontecido com os seus. Ele nutria uma esperança de que alguns dos seus familiares pudessem estar vivos, principalmente a sua esposa. Ele havia ser casado algumas semanas antes de estourar a guerra. Ele era recém-casado quando tudo isso acontece. Ele tinha a esperança de encontrar a Tilly. Quando ele volta a Viena, ele vê uma cidade em cacos. Uma cidade destruída pela guerra. Ele havia perdido tudo. Já não havia sua casa. Ele descobre que a sua mãe havia falecido. Ele já tinha notícias de que o seu pai também havia morrido. Em pouco tempo, ele tem acesso à informação de que também Tilly não sobreviveu aos campos de concentração. Ele cai, evidentemente, num quadro de depressão, de uma grande tristeza. E, nesse momento, pela segunda vez, ele flerta com a possibilidade de tirar a sua própria vida. Porque, aparentemente, nada mais faz sentido. Aquele homem está em cacos, está destruído. Ele fala que ele se sente como uma criança presa na sala de aula. Ele falou, o sinal tocou, todos correram para casa e eu fiquei detido.
A vontade dele era ter partido junto com aqueles que ele amava. Todos foram para casa. Sim. E ele permaneceu preso na sala de aula. E ele vai se perguntar, mas o que faz um jovem detido na sala de aula? Por que motivos, depois de o sinal tocar, um aluno ainda permanece preso na sala de aula? A sala de aula era uma espécie de mundo para ele naquele momento. E ele mesmo vai responder, olha, porque é bem possível que aquele estudante ainda não terminou a sua tarefa. Isso. Então, logo ele a terminar, talvez o sinal também bata para ele. E nesse momento vem uma ideia em Frankl. Eu preciso terminar a minha tarefa. Eu preciso fazer o que me cabe. O que me foi confiado por Deus, pela vida. Poxa, cumpri bem os meus trabalhos. Eu sou médico, psiquiatra, neurologista. Eu posso trazer para o mundo os relatos do campo de concentração, mas dizendo o que de fato foram os campos de concentração, naquilo que nos campos havia de mais humano, no elemento de esperança que nunca morreu nos corações dos prisioneiros. Eu posso ajudar as pessoas porque eu sou um terapeuta clínico e eu sei como fazer isso. Ele, antes de ir para a guerra, ele havia atendido mais de 4.000 casos de tentativa de suicídio. Olha. Ele era especialista nesse tema. Ele sabia como conduzir aquelas vidas. Ele sabia como ajudar as pessoas que estavam num estado de dor. O que Viktor Frankl faz? Ele começa a trabalhar. E a trabalhar. E a trabalhar. Ele reescreve o livro que havia sido tirado dele quando se tornou prisioneiro, que é o livro Psicoterapia e Sentido da Vida, que é o principal livro da logoterapia. Ele depois faz o relato, ele vai editar o livro que se torna o livro Em Busca de Sentido. Durante 9 dias, entre muitas lágrimas e lembranças terríveis, ele vai editando para uma secretária as experiências dele no campo de concentração. Isso se torna o livro Em Busca de Sentido. Ele vai ganhando uma certa notoriedade e começa a ser convidado para entrevistas em rádio, para discursar em alguns grupos, para falar na universidade. Nesse momento, e tem cartas, isso tudo está documentado, cartas do próprio Frankl, dizendo que nesse momento em que ele retoma de forma muito ativa os seus trabalhos, ainda que trazendo no seu peito uma grande dor, nesse momento ele sente que ele está voltando a viver. Ele sente que as coisas voltaram mesmo a fazer sentido. Ele foi sendo salvo pelo cumprimento dos seus deveres. Né? Tem uma frase, se eu não me engano, é do Cifuentes, do livro Maturidade, em que ele diz: cumpra os seus deveres, realize os seus deveres, e os seus deveres irão realizá-lo. O homem ele se realiza na medida em que ele é capaz de fazer aquilo que lhe é próprio, cumprir os seus deveres com amor e diligência. E é o que Viktor Frankl faz. Então, assim, algo que nos ajuda, mesmo nesses momentos de dor, de crise, em que parece que nós estamos, de algum modo, sendo castigados e penalizados por situações terríveis que nos acometem, algo que nos devolve a lucidez, nos coloca de novo de pé, é não só fazer um compromisso sério conosco de não desistir, como cumprir e cumprir com muito amor e responsabilidade os nossos deveres. Sim. Isso nós vemos não só na vida de Viktor Frankl, estou trazendo aqui um exemplo. Nós vemos na vida de centenas de milhares de pessoas, né? Não só na literatura, como na clínica. Eu vejo isso há muitos anos na vida de pessoas que estão quebradas em cacos e que retomam a vida quando se decidem cumprir e cumprir bem os seus deveres. Esse é um caminho. Evidentemente que não é o único, sim, mas o cumprimento dos deveres é algo que nos devolve a vida e nos faz caminhar nessa direção do sentido. Para Frankl, é na medida em que eu realizo valores, e a realização dos meus deveres é um tipo de valor para Frankl, é na medida em que eu realizo os meus valores que eu vou caminhando na direção do sentido. Eu vou fazendo essa aproximação com o sentido, poderíamos dizer, na medida em que eu vou dando passos. E esses passos se dão de que modo? Realizando valores. Um valor e outro, uma vida valorosa e pronto. O sentido vai se tornando cada vez mais luminoso diante dos meus olhos.